Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a falta de representatividade de pessoas com baixa visão no nosso dia a dia e como isso é importante, né? E como isso impacta a nossa vida, o nosso dia a dia. Bom, para quem não sabe, eu tenho deficiência visual desde que eu me entendo por gente e compartilho a minha vida, né, os meus aprendizados, os meus conhecimentos aqui com vocês nesse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto, que eu vou estar deixando no box de descrição para que você possa maratonar e entender um pouquinho mais sobre essa deficiência, né? Além disso, eu também vou estar deixando meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa nesse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Esse é mais um daqueles vídeos do quadro onde eu sento, né, e converso com vocês sobre algum assunto de uma forma mais calma. É um vídeo sem roteiro, onde eu vou tirando aqui o que está na minha cabeça, né, os meus pensamentos e vou desabafando com vocês. E eu queria muito conversar com vocês sobre esse assunto. Para me acompanhar, aqui um chazinho, então já vai aí pegando seu chá, seu café, sua água, enfim, a bebida que você preferir para acompanhar e assistir esse vídeo. Eu não sei se ele vai ficar muito longo, mas enfim. Vamos lá. Por que a falta, né, de representatividade de pessoas com baixa visão impacta muito a nossa vida e por que esse assunto é tão importante? Gente, durante muito tempo na minha vida, eu achei que eu era um erro. Eu achei que era o patinho feio da minha família, né? Basicamente porque eu não conhecia ao meu redor ali outras pessoas que tinham a mesma deficiência que eu. Então logo eu achei que eu era o problema, porque todo mundo enxerga e só eu não enxergo, então o problema está em mim. Então durante muito tempo da minha vida, muito tempo que eu falo assim, desde a minha infância até a minha adolescência, que foi quando eu fui ter um conhecimento a mais, foi quando eu fui despertar para estudar sobre a baixa visão, para procurar entender sobre essa deficiência, esse período todo eu achei que eu era um erro, eu achei que eu tinha um defeito, né? E quando na verdade não é isso. E isso muitas vezes acontece porque, infelizmente, na grande mídia, nos meios de comunicação, a gente não vê representatividade de pessoas com baixa visão. Muitas vezes nas novelas, nos filmes, nos jornais, nas revistas, a gente vê o cego, né? A pessoa com deficiência visual, o cego, e não a pessoa com baixa visão. Então logo a gente acha, poxa, eu sou um erro na sociedade, né? Porque ninguém fala sobre o meu tipo, né? Sobre a minha deficiência. Mas isso porque já está enraizado dentro da cabeça das pessoas que o deficiente visual é só o cego, quando na verdade não é. Tanto baixa visão quanto o cego, os dois são deficientes visuais. E se a gente for analisar em termos de número, né? Em termos da estatística, a gente vê que pessoas com baixa visão são muito mais em relação à questão de número do que o cego, né? O baixa visão no Brasil é 6 milhões, o cego é 500 mil, olha a diferença. Mas está tão enraizado que o cego é o deficiente visual e a falta de representatividade faz com que isso seja tão grande, seja muito maior, que as pessoas acham que é só o cego. Então muitas vezes a gente está andando na rua e as pessoas julgam a gente, as pessoas criticam a gente, as pessoas acham que a gente está mentindo, né? Que a gente não tem direito de sentar na cadeira de prioridade, que a gente não tem direito da fila preferencial, que a gente não tem direito de uma entrada, simplesmente porque não conhecem a nossa deficiência. Isso porque na televisão, no jornal, na grande mídia não tem essa representatividade, né? Nos filmes não tem. Eu particularmente, até hoje, tenho 27 anos que eu tenho essa deficiência e eu não vi nenhum filme, né? Nenhuma novela, nenhum seriado, sei lá, série, qualquer coisa que tenha uma pessoa com baixa visão, um personagem com baixa visão, um livro que seja. Inclusive, se você já viu alguma coisa que tem aí personagem com baixa visão, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, eu quero ler, eu quero assistir, para que eu possa entender. Então, por muito tempo na minha vida, eu achei que eu era um erro por conta dessa questão, né? Então, essa representatividade causa um trauma, né? Essa falta de representatividade causa um trauma na nossa cabeça. Faz a gente achar que a gente é um erro quando na verdade não é. Então, a partir do momento que eu fui para a rede social, que eu conheci mais pessoas que têm a mesma deficiência que eu, que passam pelos mesmos desafios, as mesmas dificuldades, né, as mesmas frustrações, as mesmas dores, foi aí que eu me senti acolhida.
Foi aí que eu me senti em casa, eu me senti fazendo parte de um grupo maior, né? Que ali são muitas pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu passo. Então, a partir desse momento, eu passei a não me sentir mais sozinha. Eu passei a me sentir pertencente. E passei a ver que eu não era um erro, que eu era um ser humano como qualquer outra pessoa, que apenas tinha uma deficiência visual. Então, por isso que é tão importante ter essa representatividade, para que a gente cresça com a ideia de que está tudo bem ter deficiência, que não é um erro ter deficiência, que a gente não é, por exemplo, o patinho feio da família por nascer com essa deficiência. Mas como não tem a representatividade, muitas vezes a gente cresce com esse pensamento, né? Porém, quando a gente passa a conhecer outras pessoas com deficiência, a gente acaba se inserindo nesse grupo e se sentindo mais capaz, se sentindo mais gente, mais ser humano, digamos assim, um centro de acolhimento, né? Então, ainda bem que hoje tem a internet, ainda bem que a internet ela faz com que a gente fique cada vez mais próximas de coisas que a gente gosta de assistir. Então, querendo ou não, por exemplo, eu não assisto jornal, não assisto TV, não assisto... A única coisa de televisão que eu assisto é filme, mas de resto, não assisto. E ler livros, por exemplo, certo? E aí eu vim encontrar essa representatividade que me faltava nessas coisas tradicionais, eu vim encontrar na internet. Então foi na internet que eu conheci pessoas com baixa visão, foi na internet que eu vi que eu não era um erro, que eu me senti mais tranquila, que eu me senti mais encorajada a ser quem eu realmente sou, encorajada a ser a Ruana que eu sou, independente de ter a deficiência visual, porque querendo ou não, a deficiência ela faz parte de uma pequena coisa da gente, ela não é o todo. Por exemplo, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de beber um vinho de vez em quando, eu gosto de comer uma comida diferente, de experimentar coisas novas. Isso vai muito além da deficiência, isso está relacionado à minha personalidade, sabe? Mas por muito tempo eu não expressei isso porque eu não me sentia capaz de expressar isso. Foi só a partir do momento que eu comecei a aceitar a minha deficiência, conhecer pessoas que passam pelas mesmas situações que eu comecei a me expressar e a mostrar para o mundo quem eu realmente sou, né? A Ruana para além da deficiência. A falta de representatividade muitas vezes destrói o nosso emocional, o nosso psicológico, a forma como a gente lida, como a gente pensa com a nossa deficiência. Mas a partir do momento que a gente encontra uma representatividade, faz com que a gente se sinta em casa, faz com que a gente se sinta mais acolhida. E hoje eu vim aqui para dizer para você que você não está sozinha. A gente é um grupo gigantesco de mais de 6 milhões de pessoas, né, só no Brasil com essa deficiência. Eu sei que a gente não vai conhecer esses 6 milhões de pessoas, mas se você der um Google, uma pesquisada no YouTube que seja, você vai encontrar muitos canais de pessoas com baixa visão, que têm personalidades diferentes, que têm pensamento diferente. Afinal de contas, a gente é um ser humano para além da nossa deficiência. Então busque conhecer essas pessoas, busque se conectar com essas pessoas e veja que você não é um erro, você não é um defeito, você é apenas um ser humano que nasceu com uma deficiência visual. E quanto antes você aceitar isso, sua vida vai se transformar muito mais. Então pode ser que você não se conecte com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de comunicar aqui no YouTube. Mas pode ser que você se conecte com outro criador de conteúdo que também fala sobre baixa visão. Então, busque conhecer, né, essa diversidade que a gente tem, é maravilhosa, né? Porque faz a gente ver que a gente não está sozinho e que a gente não é um erro. Bom, esse foi o vídeo, era o que eu queria conversar com vocês, era o que eu queria desabafar sobre esse assunto, porque eu sinto que é muito importante falar sobre isso, para que a gente sim tenha mais representatividade, para que a gente tenha mais respeito e visibilidade nas mídias tradicionais, né? Para que tenha um personagem com deficiência, baixa visão, que nos represente na mídia tradicional. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse assunto, se você pensa como eu, se você discorda. Enfim, eu quero saber o que está pensando aí, o que está passando na sua cabeça sobre esse assunto. Comente aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.